Olá, crianças! Nessa aula de português, nessa primeira aula de português, nós vamos continuar os exercícios sobre o texto Kiko em O Primeiro Dia de Aula. E hoje nós vamos fazer as páginas 43 e a página 44 nesta primeira aula. Então, vamos ler o texto. Kiko em O Primeiro Dia de Aula. Na noite anterior ao primeiro dia na escola, sonhei com 1000 monstros e o homem da sacola. Mamãe me deu tudo novo: mochila, tênis, uniforme. E eu lá queria saber? O medo era enorme. Mamãe me deixou na escola e então eu descobri um segredo bem secreto. Com você vou dividir. Quando mamãe foi embora, sumiu, desapareceu. Bastou o portão se fechar e uma festa aconteceu. Muito legal esse texto, né? Mostra como o Kiko tinha medo de ir para a escola. Ele achou que tinha fantasma, que tinha monstros na escola, que tinha o homem da sacola. Mas depois ele viu que não era nada disso. Então agora a gente vai fazer os exercícios da página 43. E no exercício 23, ele diz assim: vamos encontrar as palavras que rimam lá no nosso texto. E você vai colocar cada grupo de palavras que rima em uma casinha, tá? Então, olha só, vamos lá no texto. Na noite anterior ao primeiro dia na escola, sonhei com 1000 monstros e o homem da sacola. Quais palavrinhas rimam aí? Você encontrou alguma? Se você encontrou, você vai escrever lá na casinha, na primeira casinha, as duas palavrinhas que rimam. Depois você vai continuar a leitura do texto e vai descobrir quais outras palavrinhas rimam lá no texto da página 41, tá bom? E o que é um texto narrativo? Nós descobrimos que este texto, o texto Kiko em O Primeiro Dia de Aula, é um texto narrativo. E quais são as características de um texto narrativo? O texto narrativo, ele conta ações. Ele conta ações, coisas que estão acontecendo. Tem um tempo, tem personagens, tem também um lugar que acontece, o espaço que acontece. E conta fatos e acontecimentos. Agora, você é o autor. Então, você vai pegar o seu caderno de português, você vai colocar o cabeçalho, a data de hoje, como está aí na tela para vocês, e você é o autor. Você vai escrever uma história, só que você vai reescrever a história do Kiko em seu primeiro dia de aula em forma de narrativa. E você vai seguir algumas orientações para dar mais clareza ao texto. Então, aqui tem algumas orientações para você seguir para escrever o seu texto. Tem os personagens, que é a mãe, o Kiko e a professora. Esses são os personagens do texto. O lugar onde a história aconteceu é a escola. O problema que o personagem enfrentou: medo do primeiro dia de aula. Solução para o problema: atividades divertidas com colegas e professora. Agora é a sua vez, você é o autor, você vai reescrever esta história do seu jeito, utilizando essas orientações que estão aqui na página 43. Agora, na página 44, no exercício 24, você vai precisar observar o texto e você vai dizer quais palavras do poema se referem ao Kiko. Quais palavrinhas tem lá que se fazem referência ao Kiko? E quando a gente lê, a gente sabe que está se referindo ao Kiko. Você vai precisar ler novamente o texto que está lá na página 41. No exercício 25, você vai responder: que expressões a autora utilizou para demonstrar o medo que o personagem sentia? Então, como que você descobriu lá no texto que o Kiko estava com medo? Quais expressões a autora utilizou para que você identificasse que o Kiko estava com medo? Então, você vai escrever aí três frases que aparecem no texto que demonstram que o Kiko estava com medo.
exercício 26, se você fosse o autor, de que forma expressaria o medo do Kiko? Como que você ia expressar o medo do Kiko? Como que você escreveria lá no texto se você fosse o autor? Escreva aí no exercício 26. No exercício 27, você vai modificar as frases como se mais pessoas estivessem praticando essas ações que estão nessas frases. Então, está assim, na letra A. Mamãe me deu tudo novo. Como que eu posso colocar aí, nessa frase, como se mais pessoas estivessem participando desta ação? Então, ali está dizendo que a mamãe me deu tudo novo. Só a mamãe. Se eu colocar mais uma pessoa ali, como que vai ficar? Como que eu posso colocar ali? Então, eu posso colocar assim, mamãe e titia me deram tudo novo. Ou eu posso colocar, mamãe e papai me deram tudo novo. Eu coloquei mais pessoas praticando a mesma ação. Então, mamãe e papai me deram tudo novo. Tá vendo que mudou ali a palavra que está sublinhada? Na letra B, mamãe me deixou na escola. Mamãe e vovó me deixaram na escola. Por exemplo, nós podemos colocar aí. E na letra C, quando mamãe foi embora. Como que eu posso colocar aí com mais pessoas estivessem praticando esta ação? Lembra que a ação é o verbo? Lembra que quando nós falamos em verbo, quer dizer que nós estamos falando em ação, algo que eu vou fazer, algo que eu estou fazendo? Então, todas essas palavrinhas sublinhadas são verbos. Deu, porque eu estou me referindo a uma pessoa. Agora, se eu colocar duas pessoas, mamãe e papai me deram. Está no plural, porque são duas pessoas. Mamãe e vovó me deixaram na escola. São duas pessoas, então nós temos que mudar ali o verbo, a palavra de ação que está sublinhada ali, deixou. Também nós precisamos alterar porque está no plural. Quando mamãe e titia foram embora. Também eu precisei mudar porque tem mais de uma pessoa. Está no plural. Agora você vai responder. Você utilizou palavras que combinavam com os novos versos? Você precisou mudar as palavras? Você combinou as duas pessoas com a palavra sublinhada? Se sim, você marca um X no sim. Se não, marca um X no não. Tá bom? Essas são as atividades de hoje. Tchau, tchau.